Oi, Eliane, bom dia. Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, o nível do Guaíba, em Porto Alegre, caiu para menos de 4 metros. Nesse momento, na medição da 715, 3,91. Conforme a medição aqui da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento, no Cais Mauá. E foi a primeira vez desde 3 de maio, portanto há 19 dias, que o nível ficou abaixo de 4 metros. O lago atingiu esse nível máximo de 5,35, no começo de maio, superando a cheia histórica de 1941, quando o Guaíba chegou a 4,76. E com a redução da água, a gente está vendo o alastramento de diversas doenças, de uma situação de saneamento, questões de vigilância sanitária muito presentes, já registrando, por exemplo, casos de leptospirose, uma doença transmitida ali pela urina do rato. A Secretaria Estadual de Saúde calcula danos estruturais também em 163 unidades básicas de saúde, 9 hospitais, 3 PS, 5 unidades de pronto atendimento e 14 farmácias, nesse saldo apresentado ontem. Em Porto Alegre também a ministra da Saúde, Nízia Trindade, anunciou o repasse de mais de 202 milhões de reais para a construção de diversas dessas estruturas que foram destruídas pela água. No caso dos hospitais, essa avaliação está sendo feita, temos muitos dados levantados pela nossa equipe, mas queremos fazer essa checagem com o Estado e com os municípios para termos um plano conjunto para esse processo de reconstrução. Além disso, nós temos um sistema na saúde que é o Investe SUS. Então, os secretários municipais da saúde estão fazendo esse cadastro. Nós já estamos, nesse momento, com 500 propostas. Algumas são de unidades básicas de saúde, algumas são de hospitais. Então, esse cadastro vai ser um elemento muito importante para que a gente tenha esse quadro completo. A gente tem diversas prioridades, O governo está anunciando construção de casas, diversos investimentos. Mas saúde é primordial, Eliane? Saúde é primordial, a gente vem falando aqui na Rádio Eldorado desde a semana passada. Olha, com as chuvas diminuindo, a expectativa ainda não é acabar as chuvas, ainda tem preocupação. Mas com a água baixando, a lama fica, o perigo de doenças vai aumentando. Gente, já tem 2 mortes no Rio Grande do Sul por leptospirose, que é uma doença transmitida por uma bactéria que é espalhada no ambiente, em ambiente, claro, sujo, com lama, úmido, pela urina de rato. Já tem 2 mortes e o governo está prevendo, o governo do estado prevendo mais de 1.000 casos da doença durante essa calamidade, sendo que 15% desses casos podem evoluir para a forma grave, ou seja, com risco de morte, Então, o Estado, além da leptospirose, está convivendo com todos esses riscos de doenças que têm a ver com água, principalmente com água suja. São doenças infecciosas, Então, tem tétano, hepatite A, diarreia, sarna, piolho, E, além disso tudo, com o frio vem aí o risco de doenças respiratórias, aquelas síndromes respiratórias, sem poder tomar os cuidados que a gente tomava durante a pandemia. Por exemplo, usar máscara, como é que você vai exigir para um monte de gente, centenas e centenas de pessoas aglomeradas dentro de um galpão ou de uma escola ou de uma igreja, para ficar todo mundo trancado 24 horas por dia com máscara? Não dá. Além disso, como você vai garantir isolamento social se está todo mundo sem casa e amontoado? Então, a situação da saúde é muito grave. A ministra Nízia Trindade ontem foi para o Rio Grande do Sul, como Carolina falou, está lá com o Paulo Pimenta, que é o responsável
responsável pela interligação, né, pela conexão entre o governo federal e o governo estadual, e ele foi para ficar. Né, ele foi, assim, aspas, de mudança para lá, e a prioridade agora é muito a saúde. Claro que há outras questões muito importantes e o governo federal está atuando junto com o governo estadual e com as prefeituras. Tem que ver a questão das aulas, a questão de como diminuir as águas que ainda estão muito altas, como abrigar as pessoas de forma mais adequada, e também tem como investir aí na saúde econômica do Estado com ajuda para os agricultores, para os empreendedores, para os pequenos comércios, ou seja, é uma situação devastadora, né, que exige uma ação de guerra. É isso que está sendo feito no Rio Grande do Sul. O governo hoje está embarcando um avião cheio de calçados para o Rio Grande do Sul. As pessoas perderam tudo, estão descalças, então está indo calçado para o Rio Grande do Sul, e isso é só uma pequena parcela de tudo que tem sido feito e que ainda vai precisar ser feito. Agora, há uma questão aí complicada, porque o governador Eduardo Leite, ele está pedindo para a dívida do Rio Grande do Sul ser perdoada, e isso muito provavelmente não vai acontecer. O que o governo federal aceitou foi adiar, né, os pagamentos da dívida do Rio Grande do Sul sem juros e multas no estoque da dívida, ou seja, do tamanho da dívida naquele momento. E também o governador do Rio Grande do Sul acenou com a possibilidade de adiamento das eleições municipais previstas para outubro, mas ontem, né, o ministro Alexandre de Moraes já declarou publicamente que é chance zero disso acontecer. Então, tem as reivindicações que vêm de lá e tem as respostas que vêm daqui, mas o ideal é que todos trabalhem em conjunto, porque a situação continua muito grave e, eu repito pela terceira vez, com foco na saúde. É isso, a gente vai continuar acompanhando com foco principal ainda lá no Rio Grande do Sul. Mas ontem, Eliane, também foi um dia importante em Brasília, no âmbito do judiciário, quase que um 3 em 1, né? Tivemos uma decisão lá do STF que anulou a pena do ex-ministro José Dirceu, uma das penas ele da Lava Jato, por prescrição, segunda turma, 3-2. Teve decisão do ministro Dias Toffoli anulando processos contra Marcelo Odebrecht, isso aí também é da Lava Jato. E no Tribunal Superior Eleitoral, absolvição, unanimidade, 7-0 do pedido de cassação do senador Sérgio Moro. A gente vai ouvir um momento aqui do voto do ministro Floriano de Azevedo Marques, que abriu a votação e defendeu a absolvição. Considera impossível sustentar a condenação de um candidato por abuso de poder econômico baseado num hipotético dolo eventual eleitoral. Por fim, uma nota relativa à tese da notoriedade elisiva do abuso do poder econômico, tese essa que foi abraçada pela origem. Entendo que essa tese não pode ser acolhida, pois do contrário ela criaria um salvo-conduto para postulantes com alguma notoriedade utilizarem desmedida e ardilosamente recursos a serem sancionados pelo eventual abuso. O fato de um postulante ser notório não dá a ele franquia para empregar recursos desmedidamente na pré-campanha. Bom, tá aí, esse voto absolvendo Moro foi acompanhado por todos os integrantes do TSE, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Cássio Nunes Marques, Raul Araújo, Isabel Galotti, até pelo presidente Alexandre de Moraes. Então, nesse pacotão 3 em 1, Eliane, o que você destaca? Pois é, né? A gente ontem estava falando da super terça-feira no judiciário, né? Todo o judiciário voltado para a Lava Jato, mas teve uma surpresa
ontem, porque não estava prevista na pauta. A gente falou aqui do evento na Câmara pelos 10 anos da Lava Jato, a gente falou aí do julgamento do Sérgio Moro no TSE, falou do julgamento do José Dirceu no Supremo, mas eis que de repente, assim, mais do que de repente, surge uma decisão muito inesperada, que foi do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli, que vem sendo ali vamos dizer assim, o braço armado do presidente Lula e do governo para absolver os condenados da Lava Jato. Então, qual foi essa surpresa? Exatamente isso que o Heisen citou. O Dias Toffoli, que foi advogado do PT, que foi AGU, né, advogado-geral da União no primeiro governo Lula, e que foi indicado pelo Lula para o Supremo, simplesmente anulou todas as condenações do Marcelo Odebrecht. O Marcelo Odebrecht, que é dono da maior empreiteira do país, a Odebrecht, que agora mudou de nome, e que foi a grande, vamos dizer, estrela negativa do Petrolão e, portanto, da Lava Jato. O Marcelo Odebrecht, que ficou um bom tempo preso, ele agora consegue ali, com uma canetada do Dias Toffoli, a anulação de todos das suas condenações. Lembrando que Marcelo Odebrecht tem uma delação premiada na Lava Jato, que foi decisiva para ali a continuação, para a evolução das investigações e das condenações. O Dias Toffoli fez uma ressalva. O que ele disse, o que o Marcelo Odebrecht disse nas delações continua válido. E a decisão dele em relação à pessoa física do Marcelo Odebrecht não tem consequências nas negociações da empresa com a PGR, com o judiciário. São coisas separadas. Ou seja, foi uma questão muito direta em cima da pessoa do Marcelo Odebrecht. Além disso, como Heisen já disse, né, a decisão do Moro foi por unanimidade no TSE, ele está absolvido, mantém o mandato, e daqui a pouquinho, às 9h30, o Sérgio Moro vai dar uma entrevista coletiva manifestando a sua posição. E do outro lado vem aí Zé Dirceu. José Dirceu, por 3-2 na segunda turma do STF, consegue anular a sua condenação anular por prescrição de pena, ou seja, o tempo passou e o tempo não foi correspondido ali pelo judiciário, então ele perde ali a condenação por corrupção passiva. E isso é mais um passo, ainda faltam outros, para que o José Dirceu recupere a elegibilidade e seja candidato, por exemplo, à Câmara dos Deputados em 2026. Ou seja, são decisões bastante importantes ali no campo do judiciário e envolvendo todas elas diretamente à Lava Jato. E aí só um pitaquinho final, que é o seguinte: a expectativa é de que tivesse um bate-boca acalorado entre os advogados da Lava Jato, que eram contra a Lava Jato, obviamente, e o Deltan Dallagnol, que foi um carro-chefe ali da Lava Jato, que, aliás, não veio pessoalmente para a Câmara, ele que foi cassado como deputado federal, mas sim, ele participou remotamente. Mas não houve isso não, foi elegante. A grande gritaria partiu de deputados. O deputado do PL chamando o deputado do PT de corrupto e o deputado do PT chamando o deputado do PL de corrupto também. Teve gritaria, mas foi só
entre os dois. Mas a Lava Jato está virando, vamos dizer assim, passado, né? Página virada na história brasileira. Só uma lembrança rapidinha, é que num depoimento, você vai lembrar disso, que o Marcelo Odebrecht se referiu ao Dias Toffoli na época como amigo do meu pai, que seria o amigo do presidente Lula, que era amigo do pai dele. Né? Excelente lembrança. Muito bem, a gente vai seguir com a Eliane Cantanhede, conversando conosco de Brasília, para falar sobre a nova pesquisa da Quest, divulgada hoje, que aponta que boa parte da Câmara dos Deputados, né, avalia como improvável a aprovação da PEC do quinquênio, que cria mais um adicional ao salário de juízes e procuradores fora do limite estabelecido pela Constituição. 40% dos parlamentares duvidam que o texto passe pelo crivo da casa. Num panorama mais geral, os deputados federais acreditam que o governo do presidente Lula está indo na direção errada. Essa pesquisa diz que 52% dos parlamentares acreditam que o Brasil não está em bons rumos, enquanto 38% acham que sim. Outros 10% não sabem ou não responderam. Esse estudo foi feito, Eliane, a partir de entrevistas presenciais com 183 deputados federais entre os dias 29 de abril e 20 de maio. Os parlamentares foram selecionados com base na divisão da Câmara dos Deputados em regiões e também em grupos ideológicos dos partidos. Margem de erro é de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos. Mas que diagnóstico se apresenta em relação também ao que já vinha sentindo ali, né, no corpo a corpo, no Congresso Nacional, o governo Lula? Pois é aquela história, né? O Felipe Nunes, que é o responsável pela pesquisa Genial Quest, ele postou hoje nas redes sociais, né, que a piora na avaliação do governo Lula entre os parlamentares foi bastante acentuada. Foi de 33% para 42% a avaliação negativa entre agosto de 2023 e maio de 2024. Gente, é um crescimento de 9 pontos percentuais. E isso é muito importante, por quê? Porque o governo federal, particularmente o Fernando Haddad, do Ministério da Fazenda, precisam bastante, muito, do Senado e da Câmara para aprovar medidas na economia e em todas as áreas de governo. E, aliás, com rapidez, porque esse ano tem eleição municipal. E os parlamentares, 80% dos parlamentares nessa pesquisa disseram que estarão profundamente, muito empenhados nas eleições municipais. Ou seja, 80% da Câmara e do Senado vão para os seus estados cuidar das eleições municipais. Uma coisa que também me chamou muita atenção e que o Felipe Nunes destacou, né, é que essa mudança de humor, né, essa piora na avaliação da relação entre Congresso e governo aconteceu entre os deputados que se autoclassificam como independentes, né, que é um grupo majoritariamente aliado à Lira, né, e que corresponde a 26%, ou seja, 1/4 do plenário da Câmara. Quem é contra o governo é sempre contra o governo, quem é da base, mas esses independentes é que vão para um lado ou para o outro, que nos Estados Unidos se chamam de estados pêndulos, né, que podem ir para um lado para o outro. Essa é a bancada pêndulo, que pode ir para um lado para o outro. Ou seja, o governo tem que investir mais nos independentes, com o seguinte detalhe, né? Eles estão reclamando, os parlamentares, de falta de interlocução no governo. Com quem que eles conversam? Muito pouca gente conversa com, por exemplo, a Anísia Trindade da Saúde, né? O que eles ouvem mais é o Alexandre Padilha, que é, obviamente, o contato institucional, é o homem da coordenação política. Mas o Congresso não anda muito feliz com a relação com o governo. Bem,
para dizer bem claramente. A gente não sabe se esse mal-estar do parlamento com o governo é pelos erros ou pelas qualidades do governo, que tenta botar aí um pé, né, na porta dessa audácia gulosa de deputados e senadores. Isso aconteceu sempre, mas agora não tem mais orçamento secreto, né? Tem que ser transparente, à luz do dia. E aí todo mundo tem que recolher um pouquinho os beques, né?